Perfeito? Bacana. Pessoal, vamos lá então. Vamos começar. Eu vou explicar para vocês focado no nosso funil de vendas, como ele funciona, tá? Basicamente é o seguinte, ó. O funil de vendas, ele foi dividido em 4 etapas, tá? A primeira etapa é a etapa de prospecção, segunda, envio de proposta, a terceira, negociação e a última, conclusão. Qual que é a dinâmica desse funil de vendas? Imaginando uma dinâmica do departamento comercial, a dinâmica funciona da seguinte maneira. Eu posso ter 2 tipos de pessoas entrando em contato comigo. Uma pessoa que nunca me conheceu antes, tá? Uma pessoa nova, um potencial cliente, que a gente também chama de lead. Ou alguém que já é meu cliente e ele está cotando algo novo comigo. Perfeito? Então, toda vez que você tiver esse primeiro contato de uma pessoa nova ou de um cliente, o seu processo da venda vai começar aqui pela prospecção. Perfeito? Para você começar um processo, você vai clicar na nova oportunidade. Tem o sinalzinho de mais aqui, tá? Então, clicou no sinal de mais, você vai começar uma nova oportunidade. Como que funciona o procedimento aqui dentro de uma nova oportunidade? Ele funciona da seguinte maneira. Se aquele lead, ou se ele já é cliente, ele já está cadastrado, você procura por aqui, já na busca. Tá? Então, por exemplo, Cadu é um lead, ele já está cadastrado. Tá? Então, eu posso selecionar o Cadu aqui. Se ele não está na busca, por isso que é importante você digitar alguns caracteres antes, né? Então, por exemplo, Piratruck. Não está o Piratruck. Perfeito? Então, se você não encontrou o Piratruck, você vai adicionar essa pessoa nova, tá? Então, ó, vou repetir aqui, ó, sinalzinho de mais, não encontrei, eu vou clicar no sinal de mais. No sinal de mais, imagina que a pessoa que está entrando em contato com você está entrando só pelo WhatsApp ou pelo telefone. Então, você precisa dos dados mínimos para que essa pessoa, para que você possa fazer contato com ela. Então, eu vou colocar aqui, ó, Carol, tá? Empresa, Piratruck, nome, Carol, e eu vou colocar só o telefone dela. Certo? Com essas informações mínimas, eu já consigo abrir uma pré-ficha desse contato. Tá? Se você já conseguir preencher e-mail, outro telefone, estado, sem nenhum problema. Então, eu vou colocar aqui, ó, São Paulo, e aqui vou colocar Piracicaba. Tá? Então, salvar. Eu estou cadastrando um lead, tá? Que é um potencial cliente. Legal. Agora, você vai perguntar para esse cliente, ou se você já sabe, de onde que ele veio, como que ele conheceu a sua empresa. No meu sistema, eu já tenho cadastrado 3 fontes de atração de cliente, que é o meu Instagram, meu site e o meu WhatsApp. Se por um acaso ele te falar um nome novo, eu conheci você por uma indicação de um amigo, a minha sugestão é a seguinte, é você ter um item chamado indicação. E aí a recomendação nossa é que você também centralize em uma pessoa só, que é o cadastro de novas origens. Por quê? Porque se todo mundo começar a cadastrar origens, você pode ter, às vezes, origens repetidas com nomes com uma pequena variação. Isso não é interessante para relatórios depois. Tá? Então, você pode centralizar numa pessoa, essa pessoa cadastra as origens para depois que a gente conseguir saber ter relatórios da onde esses contatos estão vindo. Então, por exemplo, nesse caso, esse contato veio pelo Instagram. Perfeito? Descrição é um resumo do que a pessoa está procurando com você. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Ela está procurando um caminhão usado. Certo? É um texto simples que vai te ajudar a ter uma referência daquela negociação. Se você quiser, você também coloca um valor estimado dessa negociação. Em classificação, o que nós costumamos fazer? Olha só, a gente usou uma metodologia de 5 estrelas e eu, particularmente, começo toda a negociação minha com 3 estrelas. Por que eu faço isso? Porque me dá margem para eu poder
classificar essa negociação como mais quente ou mais fria. Então, se eu perceber que a negociação está indo bem, eu aumento para 5 estrelas, para 4 estrelas. Se eu percebo que a pessoa só estava cotando comigo e não vai progredir essa negociação, eu posso abaixar para 1 estrela, por exemplo. Mas isso fica a critério de vocês, dessa metodologia da classificação. A ideia é que você use as estrelas para você bater o olho e saber aquilo que está mais encaminhado ou menos encaminhado. Uma negociação mais quente ou uma negociação mais fria. Tá? Então, eu vou clicar em salvar. Então, olha só. A gente chama de card isso. Cada negociação dessa é um card. Se o mesmo cliente te ligar à tarde pedindo outro orçamento, o que a gente recomenda é que você abra outro card, porque é outra negociação, só que é do mesmo cliente. Perfeito? Porque aí você tem 2 cards onde você pode negociar de forma separada. Tá? O que é esse item serviços? Esse item serviços, ele funciona da seguinte maneira. No nosso gestor CRM, existem alguns serviços que vocês podem vincular ao módulo financeiro. Aí você poderia fazer uma associação. A gente não vai estar entrando nisso nesse momento, tá bom? Bom, vamos lá. Você começou a fazer uma negociação com esse cliente. Você está conversando com ele, você está tomando algumas decisões. O que a gente recomenda? Que você sempre venha no sinal de mais e coloque um histórico. Esse histórico, ele é fundamental para você poder anotar todas as informações importantes sobre essa negociação. Se você ligou para o cliente e ele não atendeu, se você ofereceu um desconto, se o cliente deu alguma informação importante, se o cliente citou o time que ele torce, qualquer informação que você possa ter que gere uma aproximação com o seu cliente num segundo contato, a gente acredita que seja fundamental você colocar ele num histórico, tá? Então eu vou colocar aqui um histórico e você pode colocar assim, ó, liguei para o cliente e agendamos para amanhã uma conversa pelo Zoom. Pronto, tá? Vou clicar em salvar. Então, quando você clicou em salvar, você está adicionando um histórico nessa negociação. Eu vou clicar agora em fechar. Ele vai atualizar a tela. E olha só, na minha prospecção aqui, ó, já apareceu Piratruck. Perfeito? O que eu posso fazer agora? Eu posso movimentar esse card para cima ou para baixo e posso movimentar também nas colunas. Então, por exemplo, se eu liguei para o cliente e eu mandei uma proposta para ele, eu vou pegar esse card e vou arrastar aqui para a direita. Aqui é muito importante o seguinte, gente. Verifique talvez a configuração do seu monitor para ver se você consegue visualizar bem essas colunas. Eu, nesse caso aqui, por exemplo, eu posso clicar aqui num comando e eu posso reduzir a tela. Ó, eu posso reduzir a tela. Eu vou entrar aqui de novo em funil de vendas e eu posso reduzir a tela, tá? Então, isso facilita muito a visualização. Certo. Você cadastrou 20 cards. Esses cards, eles vão aparecendo para baixo, tá? Eles vão sendo listados aqui na sua tela para baixo e você pode ir jogando para o lado. Observe que na parte de cima, você pode aplicar alguns filtros, tá? Então, por exemplo, todas as negociações que eu fiz que estão agendadas para hoje ou estão atrasadas. Todas as negociações que eu agendei para hoje. Todas as ações feitas ou todas as ações atrasadas. O que são isso? É o seguinte, quando você está fazendo uma negociação, você pode agendar uma data de retorno, tá? Então eu coloquei aqui, ó, definir uma nova data de retorno. Eu vou retornar para esse cliente dia 19 e o horário que você quer retornar para ele. Salvar. Ele vai fechar agora. Vou clicar em fechar. Esse é o do Piratruck. Então eu agendei uma data de retorno amanhã, tá bom? Se eu quiser ver só as ações para hoje, eu clico aqui no filtrar. Eu não tenho nada programado diretamente para hoje. Então, ele já limpou. Se eu quiser ver todas as oportunidades, filtrar,
ele lista tudo que eu tenho aqui. Perfeito? Então, dessa forma, fica muito mais fácil de você ir organizando os seus cards de negociação. Outro filtro que você também pode aplicar é por cliente. Então, por exemplo, eu quero ver todas as negociações que eu fiz com a Piratruck. Eu vou clicar aqui em Lead e vou clicar em Filtrar. Apareceu a minha negociação. Se a Piratruck liga para mim para fazer uma nova negociação, eu vou abrir um outro card separado dessa negociação, porque são duas conversas distintas, tá? Então eu posso agora clicar aqui e posso novamente adicionar um histórico. Nesse histórico, eu também posso anexar um arquivo, certo? Por exemplo, você mandou um PDF para ele, você mandou uma proposta em PDF. Se você quiser anexar aqui, você também pode. Por um acaso, você vai sair de férias, por exemplo, e você quer passar essa negociação para um outro funcionário, para que outra pessoa conduza essa negociação, você pode vir aqui na parte de baixo e alterar o responsável. A partir desse momento, esse card sai da sua responsabilidade e passa para a responsabilidade de outra pessoa. Perfeito? Aí você fala para mim assim, Gustavo, agora eu quero ver todos esses meus clientes. Tá? Como é que funciona isso? Quando você entra no gestor, do lado esquerdo aqui, ó, você tem a opção clientes, listar todos. Aqui você vai visualizar todos os clientes que vocês têm. Perfeito? Aqui você consegue fazer um filtro, aqui você consegue pesquisar, você pode abrir a ficha de um cliente. Tem um detalhe importante. Quando a pessoa está numa negociação inicial e você cadastrou ela como lead, olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Eu vou entrar novamente no funil. Eu vou entrar aqui na negociação da Piratruck e eu vou visualizar a ficha da Piratruck. A Piratruck, para mim, ela é apenas um lead. O que é o lead? Apenas uma empresa interessada. Ela ainda não virou um cliente. Se por um acaso você fala assim, não, eu já vou cadastrar como cliente porque eu quero ter mais informações sobre ela, eu quero cadastrar mais contatos. Aí o que você faz? Você, quando visualizou o lead, olha aqui embaixo, transformar lead em cliente. A partir desse ponto, você pode cadastrar essa empresa com mais informações. Aqui é obrigatório você fornecer o CNPJ. Por quê? Porque o gestor CRM tem um vínculo lá que ele faz uma consulta na Receita e aí você tem que ter uma chave. Essa chave passa a ser ou CNPJ ou o CPF daquela pessoa, caso seja uma pessoa física que você está negociando. E eu preciso também dessas informações básicas, que é o CEP, endereço, bairro e número. Então, o lead é aquela pessoa só interessada. Quando você quer transformar ela em cliente, você clica nesse link, nesse íconezinho aqui, e você vai cadastrar ela. A partir do momento que você cadastrar, você já pode consultar ela do lado esquerdo, aqui, ó. Clientes, listar todos. O que você pode fazer com um cliente? Olha que bacana a quantidade de informação que você pode ter. Eu vou pegar a e-cliente informática como um cliente de teste. Então vamos lá, alterar. Eu tenho todos os dados principais desse meu cliente, tá? CNPJ, razão social, fantasia e por aí vai. A gente criou dois tipos de classificação. Que tipo de cliente ele é? Você pode criar segmentos. Novamente, eu recomendo aqui que você defina em uma única pessoa a responsabilidade de cadastrar tipos, porque aí vocês conseguem padronizar os tipos de clientes que vocês têm. Agora, a classificação que eu acho mais bacana são as tags. O que são as tags? É como se fossem bandeiras indicando algumas características dos seus clientes. Então, por exemplo, esse cliente meu é da área de construção, esse cliente meu é da área de energia, ele é da área de hidráulica. Você pode colocar várias classificações. E para que você usa isso? Para quando você precisar fazer um relatório dos seus clientes, você fala assim, Gustavo, eu quero um relatório de todos os meus clientes que trabalham na área de logística.
né? No caso de vocês, são vários que talvez trabalham nessa área. Mas você pode ter logística. Você pode ter, você pode mapear o seu cliente com essa área. Se não existe na lista, você clica, ele pergunta, quer criar? Sim, quero criar. Acabei de mapear esse cliente na área de logística. Existe um recurso no gestor que você pode exportar todos os contatos. E aí você pode filtrar só os contatos da área de logística, por exemplo. Tá? Eu vou clicar em salvar e vou mostrar outros recursos da ficha do cliente. Olha só, aqui dentro do cliente ainda, você tem a aba Contatos. Em Contatos, você pode cadastrar todos os contatos daquela empresa. Você pode cadastrar a pessoa responsável do comercial, você pode cadastrar a pessoa responsável do financeiro, você pode cadastrar o diretor, você pode cadastrar o gerente, você pode cadastrar individualmente cada um dos contatos. E dentro da ficha de cada contato, olha que bacana, eu vou pegar aqui a ficha do Gustavo. Eu já posso chamar o Gustavo pelo WhatsApp para iniciar uma conversa com ele. Então, você pode ter vários contatos cadastrados, você cadastrou o celular do Gustavo, e aí você pode iniciar uma conversa com o Gustavo de forma automática. Perfeito? Existem algumas outras abas que a gente não precisa focar nisso agora, que é a parte do financeiro. Mas uma aba que talvez seja interessante para vocês são mais duas. Documentos. Vocês podem anexar qualquer documento desse cliente. Então, por exemplo, imagina que você fez uma consulta na associação comercial e você baixou lá uma consulta desse cliente, né? Ou você pegou o contrato social desse cliente, ele mandou para você o PDF do contrato social. Você pode anexar na ficha do cliente, tá? Aquela fichinha da Receita Federal, qualquer tipo de documento. Pode ser uma imagem, pode ser um PDF, não importa. Então, isso aqui é um recurso muito bacana para estar usando. E o último são as redes sociais. Vocês podem cadastrar as redes sociais dos seus clientes. Seja um website, seja um Instagram, seja um Facebook. Isso ajuda muito também a você ter essa dinâmica de poder entender melhor o seu cliente. Então, dessa forma, você está conseguindo hoje gerenciar melhor os seus clientes e gerenciar as oportunidades de negócio utilizando o recurso de funil. Maravilha?